Boa tarde, meus queridos. Eu estou aqui hoje para dar um alerta para mim e para os outros. Porque às vezes eu falo, não é só para mim, é para outras pessoas. Mas eu tenho uma grande preocupação, porque eu sozinho não posso fazer nada. Hoje a nossa igreja é uma igreja mundial, muitos membros, mas a minha preocupação é com o redor da igreja, o redor da minha casa, o redor da sua casa. Sábado agora é o dia de distribuição dos livros do ano. E às vezes eu fico assim muito apreensivo porque o fim está aí. Não tem como nós negar que o fim está acontecendo, vai acontecer muito rápido. Não tem como nós negar. Então nós precisamos do quê? Estar preparado. Mas às vezes a nossa frieza é tão grande, porque nós ignoramos quando o culto demora, nós não temos mais tempo de assistir um vídeo bom, uma pregação de um pastor. Nós não temos tempo mais para nada. E muitas vezes nós queremos ensinar e falar, mas não estamos dispostos a ouvir. Porque a Bíblia diz, bem-aventurado daquele que lê, mas daquele que ouve as palavras desta profecia. Apocalipse 1, verso 3. Porque às vezes eu vejo também assim, as pessoas não estão tão inquietas com as coisas, não tem tempo mais. As reuniões de confraternização uns com os outros não acontece com vontade, com prazer. A palavra de Deus ela tem que ser ouvida, falada, cantada com prazer, com alegria. Não é, passa 5 minutos na igreja, já cada um vai pegando as suas bolsinhas e muitos vão embora, porque está demorando muito. Isso aí é falta de prazer com a palavra de Deus. Estou falando isso por mim e por você. Quando Noé falou do dilúvio para o povo não acreditou no dilúvio em Noé. E Noé estava falando da parte de Deus. Não estava falando da parte do próprio Noé. Noé não inventou isso. Deus veio e falou. Daqui 120 anos vai chover. Faz uma arca assim, assim, deu as medidas, deu o comprimento, largura, altura e o que ele devia fazer por dentro. Quem foi o arquiteto da arca foi Deus. Deu todas as metragens, todo o que ele tinha que fazer. Que tipo de madeira ele ia usar. E o povo, vendo isso, não acreditou, duvidou. Eu queria dizer uma coisa para você, meu querido. Você acha que ser batizado na igreja é o suficiente? Guardar o sábado é suficiente? Devolver oferta e dízimo na igreja é o suficiente? Não é o suficiente. O que é o suficiente é você ter que acontecer com você que nem aconteceu no dia de Pentecostes, sair com fervor, que nem os discípulos saíram. Receber o Espírito Santo. Se você não tiver, se eu e você não tiver o Espírito Santo em nossa vida, nada vai acontecer. Você pode fazer o que quiser, não vai acontecer nada. O que precisamos é
receber um fervor, ter um fervor da parte nossa, uma alegria de fazer esse trabalho. Nós temos que entrar nas casas com fervor, com o coração purificado, para levar a mensagem às pessoas, distribuir um livro. Literatura é uma coisa muito interessante e eu tenho algumas experiências a respeito disso aí. Nós uma vez distribuindo em uma avenida no sábado de manhã, no comércio, e um dos nossos companheiros entrou no escritório e entregou um livro para o cara, ofereceu um livro para o homem, põe aí em cima da mesa. E ele deixou o livro em cima da mesa. Mas aí ele nem pegou no livro. Aí chegou uma outra pessoa, olha esse livro aqui. Aí ele falou, deixarei para mim, se é para você pode pegar. E aquele homem pegou o livro. Isso foi em 2010. E aí ele pegou o livro e levou para a casa dele. E foi uma outra pessoa na casa dele. Ele viu o livro. Foi esse livro aqui. Eu peguei lá no escritório do fulano. Mas você não me dá ele para mim? Não, pode levar. Pronto. O livro foi de mão em mão e caiu na mão da pessoa certa. Aquele homem se converteu. Isto é o trabalho de Deus. E muitas vezes nós desfazemos das pessoas. Quero contar outra experiência. Uma certa mulher idosa que não sabia ler. E chegou o Impacto Esperança. Todo mundo recebendo kits, recebendo Bíblia, recebendo kit de estudo bíblico. E ela disse assim, eu quero também. E os anciãos, não, irmão, você não sabe ler, nós não vamos lhe dar uma não. Nós vamos lhe dar porque você não sabe ler, como é que você vai dar estudo bíblico? Isso aqui é para pessoas que sabem ler. Ela disse, não, eu quero. E o pastor chegou e falou, o que está acontecendo aí? Ela quer, mas ela não sabe ler. O pastor disse, não, dê um para ela. E aí, aquela mulher pegou aquilo e foi para casa. Chegou lá, ela foi na sua vizinha. Chegou na sua vizinha e falou assim, ô vizinha, eu não sei ler, mas eu queria fazer esse estudo aqui. Você pode me ensinar, pode ler para mim? E aí a vizinha aceitou. Acabando, o que aconteceu? A vizinha se batizou. E a história dessa mulher idosa, analfabeta, que não sabia não conhecia nenhuma letra da Bíblia, nada, ela não sabia nada. E ela fez esse trabalho, ela batizou mais de 100 pessoas. Então, o que é preciso? Saber fazer o trabalho ou receber o Espírito Santo? Ela não sabia ler, ela não sabia nada, mas ela fez, ela batizou mais de 100 pessoas. Agora, as pessoas aí, tendo tudo, o conforto, meu amigo, eu quando tinha 11 para 12 anos, eu ia de bicicleta quilômetros e mais quilômetros para assistir o programa da Voz da Profecia, no rádio, nem na televisão não era. Hoje nós temos isso aqui, temos aqui computador, temos no celular, tem tudo para nós aprender, mas nós não queremos aprender, vamos aprender porcaria. O que está acontecendo com nós mesmos, meus queridos irmãos? Nós estamos ficando analfabeto cristão, sabendo de tudo. Essa é a verdade. E esse é só um alerta que eu hoje me estava deitado ali, que eu estou parado em casa agora, esses dias. Então eu levantei, me deu eu assisti aqui um documentário sobre Cristo, sobre Jesus, quando ele andava na terra. Quantas pessoas correndo atrás de Jesus.
Então, quando você vai assistir algo na televisão, quando você vai assistir algo no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, no seu computador, você precisa de quê? Precisa de chamar Jesus para sentar junto com você. E Jesus você não vai chamar Jesus para sentar junto com você quando você está envolvido com outras coisas. Nós estamos mais envolvidos com nós mesmos, com a nossa construção, com o casamento, com moradia, com tudo que nós temos. E compra isso, compra aquilo, e envolvido. E estamos investindo muita coisa na nossa vida aqui nessa terra do que na nossa vida eterna. É isso que essa é a verdade. Nós não estamos fazendo investimento na nossa vida eterna. E eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte. É um versículo do Velho Testamento, mas isso vai acontecer, é realidade. No livro de Amós, capítulo 11. Mas antes eu quero citar um versículo. Eu procurei aqui no livro de Ezequiel e não encontrei assim onde ele está. Eu sei que ele está ali no capítulo 31, 32, 33, por ali. Mas lá diz assim: se você falar para o ímpio para largar o seu pecado, estou fazendo a interpretação um pouquinho para você entender. Avisar o ímpio do seu pecado, você livra ele da morte eterna e você também. Agora, mas se ele não obedecer, se ele não quiser, ele morre, mas você salva a sua vida, livra do sangue dele. Isso é o que a Bíblia diz. Então, nós temos o quê? Falar, não importa como nós vamos falar, mas parece que nós estamos com medo de falar. E aqui diz assim, Amós capítulo 8, verso 11 diz assim: está chegando dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fomes a toda a terra, não fome de pão e nem fome de comida. Eu entendi, eu errei aqui. Vou ler direitinho agora. É porque eu enxergo meio pouco. Está chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda a terra, não fome de pão, não fome de comida e nem sede de água. Por isso que a gente faz confusão, porque não fala, a água só não fala no começo, só fala no final. Então, aqui o que está dizendo? Vai haver uma fome, vai haver um desejo. Desejo de quê? De falar, de dar estudo bíblico, de ir na igreja, de fazer tudo certinho, né? Eu quero conversar com a minha esposa hoje. Olha, nós não vamos falhar mais culto na igreja, porque lá é o nosso lugar, não é aqui. Nós precisamos, porque a Bíblia diz: onde tiver 1 ou 2 ou 3 reunidos em meu nome ali, eu estarei no meio. Talvez nós confiamos muito em ouvir mensagens, mas não, ontem nós era para estar na igreja, nós não foi. Diz aqui: os homens vagarão de um mar ao outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Então agora é hora, é hora, examinar a Escritura, porque cuidei ter nela a vida eterna, né? Feliz aquele que lê, feliz aquele que ouve. Então, nós temos que estar preparados, porque o que vem, o diabo não está brincando, meus queridos. O diabo não está de brincadeira. O diabo vai tentar cada vez mais a te confundir se você não estiver alicerçado aqui na palavra. E você só alicerça se você estiver estudando com fervor, com oração, com jejum. Senão, naquele dia, o verso 13, naquele dia, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Sede de quê? Da palavra de Deus. É o que a Bíblia aqui está falando. Eu quero dizer uma coisa, essa mensagem de Amós
não foi enviada para o mundo, foi enviada para o povo de Deus, porque o povo de Deus estava relaxadamente, tudo vivendo errado. E Deus levantou o profeta Amós lá da roça, lá cuidando de boi, cuidando de roça, e mandou para incentivar a voltar para Deus o povo dele, não é o povo do mundo. Nós fomos levantados para dar testemunho, para salvar outras pessoas. Nós não fomos levantados só para viver dentro da igreja e viver nas nossas casas. Não foi para isso. E a mensagem veio para nós, para que nós damos testemunho. Deus, quando levantou o povo de Israel, tirou eles do Egito, foi para eles dar um testemunho da palavra de Deus para outras nações. E Deus levantou esta igreja também para isto. Eu estava ali deitado, assistindo um documentário sobre Jesus, e me deu esse desejo de falar isso e passar para os nossos grupos. Então eu espero que Deus abençoe você, que Deus te ajude a compreender esta palavra e compartilhe com outras pessoas, com outros grupos, essa mensagem. E que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.